Já está no ar o teu programa Espaço de Conversa. Nós vamos para mais um tema. Vamos conversar sobre a religião e o cristianismo. Eu tenho aqui dois convidados que vamos conversar até bem próximo das 10h30. Então esteja aí do outro lado e acompanha-nos. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o irmão Israel, todo mundo já o conhece, o Jacob Virgílio. Queira apresentar-se ou queira cumprimentar, por favor, o público lá em casa. Bom dia a todos que me acompanham. Estou grato pelo pedido de comparência que me foi apresentado e acredito que vamos falar de coisas boas, coisas convincentes que vão animar um pouco o teu pensamento, que vão tirar aquele pensamento errado que tens acerca do tema que vamos aqui falar. Muito obrigada, e eu é que agradeço pela participação ou por teres aceito o nosso programa ou o nosso pedido. Muito obrigada mesmo. Do meu lado direito eu tenho o irmão que vai apresentar-se. É a primeira vez que ele cá vem, então por favor esteja atento. Ele vai apresentar-se, então por favor apresente-se lá em casa, por favor. Sim, muito bom dia, telespectador. Chamo-me Fabião Vemba Gomes Bilendo. Mais uma vez, estamos cá presente. Vamos falar de um sujeito tão bom. Fica só atento, esteja conosco. Muito obrigada por teres aceito o nosso programa, o nosso pedido. O meu tema de hoje é a religião e o cristianismo. Eu vou ter uma primeira pergunta que vai ser dirigida para o irmão Israel. Qual é a diferença entre a religião e o cristianismo? Agradeço pela pergunta, porque é algo que muitas vezes causa complicação por parte das pessoas que interpretam mal acerca da religião e o cristianismo. Religião é uma instituição ou um grupo de pessoas que tenham uma única crença, e um Deus ou vários deuses. Isto é a religião. É um grupo de pessoas que têm uma crença e certas coisas anexadas aí nesta mesma crença. Já o cristianismo é o ato de servir a Cristo, ou seja, é a religião que os cristãos seguem, é a religião de todas as pessoas que seguem a Cristo, é a religião dos discípulos ou seguidores de Cristo, aqueles que ainda existem até nos dias de hoje, porque o Cristo foi-se, mas o cristianismo ficou. Então, até hoje, somos chamados de cristãos. Somos chamados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Se formos a verificar a palavra águia, vamos ver que o filhote de águia se chama aguião. Não quer dizer que tornou-lo maior, mas é mesmo pequeno, está num grau muito reduzido, mas é apenas um nome que foi escolhido para que ele pudesse ser chamado. Então, já no nosso caso, nós que somos seguidores de Cristo, somos considerados cristãos. Somos considerados cristãos aqueles que seguem a Cristo, aqueles que vivem a palavra que Cristo pregou, aqueles que estão na linhagem verdadeira do cristianismo. É isto aí. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu vou dirigir a mesma pergunta ao irmão Fabião Vemba. Qual é a diferença entre a religião e o cristianismo? Por favor. Sim, o cristianismo, a religião, como acabou de dizer o meu irmão aqui, que é um sistema ou é a crença a um Deus. Este Deus, não o Deus com D maiúscula, mas com D minúscula. Sim, é este que eu posso dizer. Mas agora, o cristianismo é aquele que acredita em Cristo, Jesus Cristo. É aquele ensinamento que o Senhor Jesus Cristo deixou, é aquele que nós chamamos de cristianismo. Crê a um único Deus. Este que é o cristianismo que eu posso dizer. Muito obrigada. E eu tenho aqui a segunda pergunta, que é dirigida ao irmão Israel. Quem é cristão e quem é religioso? Bom, esta pergunta está a referir-se a quase a mesma coisa. Sim. Quem é cristão e quem é religioso. O que é o cristianismo e o que é a religião. Sim. Está no mesmo ângulo.
Mas posso acrescentar que o cristão é aquele que serve a Cristo. Se escavaquearmos profundamente, irmos até a realidade do cristianismo, vamos ver que não é só aquele que segue a Cristo que devemos considerar de cristão. Se escavaquearmos até na verdadeira verdade, vamos ver que cristão é quem é nascido de novo. Vamos ver que cristão é quem tem Espírito de Cristo com ele. Cristão é toda aquela pessoa que vive ou faz a vontade de Cristo. Este é considerado cristão. Religioso é aquela pessoa que segue os passos da sua religião, que segue os mandamentos da sua religião. Cristão é aquele que respeita o Mateus 4:4. Mateus 4, versículo 4. Que diz que onde Jesus respondeu a Satanás que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este é cristão. O cristão respeita o que Deus fala e ele vive o que Deus fala. Quando Deus proíbe, ele não faz. Quando Deus autoriza, ele faz. Quando Deus obriga, ele faz. Então, este é que é verdadeiramente considerado cristão. Já o religioso é aquele que vai à igreja. Tem um religioso que se considera cristão. Por ele estar numa instituição religiosa que vivam o cristianismo, mesmo assim um cristianismo debilitado ou forjado. Sim. Eles acreditam ser cristãos. Mas, na realidade, é cristão aquele que serve a Cristo. É religioso aquele que serve à igreja. Aquele que se considera filho da igreja. Não aquele que se considera filho de Cristo. Aquele já é cristão. Já é cristão. É bem diferente de um religioso. Sim. Muito obrigada. Irmão Fabião Vemba, é a mesma pergunta que eu vou dirigir ao irmão Fabião Vemba. Quem é cristão e quem é religioso? Sim, dizendo que o cristão é aquele que é nascido de novo. Sim. E que é batizado pelo Espírito Santo na alma. Esse é que podemos chamar o cristão. Mas um religioso é aquele que acredita nos crédulos, ou acredita nos dogmas e crédulos. Esse é que nós podemos chamar de um religioso. Ele pensa que não, ele não. Há uma diferença. Ele pensando que não, ele também é um cristão, mas afinal ele é um religioso. Muito obrigada. Então aqui a terceira pergunta para o irmão Israel. Qual é a diferença entre dogma religiosa e a palavra de Deus? Quando estamos a falar da palavra de Deus, estamos a falar aquilo que vem de Deus. Sim. Eu se dizer, esta é a minha palavra, é a palavra que eu proferi da minha boca. Não que outra pessoa disse. Se eu mando aqui um porta-voz para falar por mim, quer dizer, é minha palavra. Já num porta-voz, mas não deixa de ser minha palavra. Agora, já num caso mais concreto, a minha palavra é algo que saiu da minha boca. Então, a palavra de Deus é aquilo que sai da boca de Deus. E espiritualmente, o que é boca de Deus? Boca de Deus são os servos de Deus. Os servos de Deus, os pastores, os profetas, são servos de Deus. Eles é que são a boca de Deus. Por quê? Porque eles falam por Deus. Eles são a via porque Deus fala. É a via que Deus utiliza, ou é o canal que Deus utiliza para falar com o seu povo. Moisés era a boca de Deus, porque ele falava por Deus. No dia em que o povo de Israel, noutrora, naquela altura, né, decidiu querer ouvir a Deus, porque eles apresentaram uma teimosia, uma contumácia, porque eles ouviam de Moisés, Deus disse isto, Deus disse aquilo, Deus diz assim, e eles apresentavam teimosia. Apresentavam teimosia dizendo que não, você não é a única pessoa, tu não és a única pessoa com quem Deus pode falar, nós também somos pessoas, queremos ouvir de Deus. Então Moisés obrigou o povo a se santificar 3 dias, porque Deus é 3 vezes santo. Então o povo cumpriu
pela sua teimosia, nós queremos ver Deus agindo, queremos ver Deus falando. Então, assim que eles se santificaram, ouviram de Deus, notaram que a linguagem de Deus é bem diferente. Só os servos de Deus entendem a linguagem de Deus. Só os servos de Deus entendem o que Deus quer falar com o povo. Então, devemos respeitar a boca de Deus que está à frente, que se levantou para falar para nós. Devemos respeitar. Agora, já dogma é uma invenção do homem para dar mais ênfase à religião, para dar mais ênfase a seus credos. Então, nós não vamos respeitar o que o homem inventou, mas vamos respeitar o que Deus falou. O que Deus falou. Por exemplo, aquilo de Moisés ter criado uma estátua de prata ou de bronze, sei lá como, não tenho muito conhecimento sobre o que eu estou a dizer, mas sei que está na Bíblia. Bom, mas o Moisés, quando criou aquilo, parecia ser diferente, parecia ser complicado, algo assim. Não será uma dogma, não será uma invenção dele, mas deixa de ser dogma. Por quê? Porque é ordem de Deus. Deus ordenou que se fizesse aquilo, não é dogma. Dogma é contrário da palavra de Deus. Dogma é invenção do homem. Já a palavra de Deus é aquilo que vem da boca de Deus. Deus fala para o seu servo e o seu servo transmite ao povo. E Deus não parou de falar com os seus servos. Deus não parou de falar. Deus continua a falar até nos dias de hoje. Ele continua a falar, ele transmite aos seus servos e eles transmitem ao povo. Por isso é que devemos respeitar as bocas de Deus. Os servos de Deus são bocas de Deus. E eu acredito que o meu pastor, José Manuel Gomes, é a boca de Deus para esta cidade de Cabinda. E aquelas pessoas que acham que Deus ficou antiquado, Deus ficou lá no passado e não acreditam, já não acreditam nos servos de Deus. Eles acham que servos de Deus não estão, ou já não são qualificados para o tal trabalho, já não são pessoas que devam fazer isso, ou Deus já não utiliza pessoas. Você acredita nisso? Bom, no livro de Hebreus está escrito que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu disser que eu continuo sendo a mesma pessoa desde que nasci, desde que fui crescendo e desde que estou aqui, então não houve mudança em mim. Sim. Continuo sendo a mesma pessoa. Mas já eu sou diferente de quando eu nasci. Eu era pequeno. Eu dependia da minha mãe para tudo. Quando fui crescendo, aquilo foi mudando. Já aqui, as coisas são bem diferentes do que ontem, hoje e amanhã será ainda mais diferente. Nós não somos deuses. Nós somos homens diferentes de Deus. Porque Deus permanece o mesmo ontem, quer hoje, quer para sempre. Ele será sempre o mesmo. Então, Deus não mudou. Não existe um Deus verdadeiro que vamos considerar de antiquado. Esse é um Deus com D minúscula. Porque o Deus que tem procurado modernismo não é um Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, o Deus que nós adoramos, o Deus de Israel, é um Deus que permanece o mesmo. E ele sempre será assim como ele é. E nós devemos respeitar o que Deus é e aceitar o que Deus é. Muito obrigada. E acreditar que Deus ainda usa os servos de Deus. Irmão Fabião, qual é a diferença entre o dogma religioso e a palavra de Deus? A diferença entre o dogma e a palavra de Deus. Dogma. A palavra de Deus, primeiramente, vou responder a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que é a palavra de Deus. Ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho. Sim. Conforme está escrito em São João 14, verso 6, que eu sou o caminho e a vida. E outra questão era a diferença que existe entre dogma e dogma religioso, é a palavra de Deus. E a dogma religiosa
são aquelas práticas que é dado por um líder religioso. Portanto, vejamos que, podemos dar um exemplo, a Igreja Católica tem lá um líder que deu uma invenção dessas práticas que as pessoas vão lá para adorarem. Vão adorar, eles creem também na Trindade, isso é que nós podemos chamar dogma religiosa. E vão lá para adorar a Maria, vão perante a estátua, uma estátua para poder adorar, para ter a solução dos seus problemas. Apesar que eles não sabem, não têm aquela revelação que é pelo Senhor Jesus Cristo que eles podem ter a solução dos seus problemas. Isso que é uma diferença que existe entre a dogma religiosa e a palavra de Deus. Nós temos a quarta e a última pergunta para o irmão Israel. É normal que creamos em dogmas religiosos? De maneira alguma será normal que criamos em dogmas religiosos. Dogma religiosa é toda a invenção do homem. Nós não podemos crer no homem. Temos a obrigação de crer em Deus. Se o homem inventou e quer exigir que façamos daquele jeito, esse homem está possuído por demônios. Está possuído, totalmente possuído. A coisa, por mais que pareça bonita, se não vem de Deus, é considerado dogma. E dogma não pode ser incluso na palavra de Deus. A dogma não pode ser inclusa na palavra de Deus. Não pode. Por quê? O servo de Deus, se criar uma ideia, acredita que vem de Deus. Por mais torta que pareça, veio de Deus. Ele não vai inventar uma coisa sem consultar a Deus. Posso dizer que o Elias, antes que ele dissesse alguma coisa, ele sempre dizia: vou consultar a Deus. Eliseu fazia o mesmo. Miqueias fazia o mesmo. Todos estes, antes, por isso é que eram odiados pelos profetas de Baal. Por quê? Porque eles falavam por Deus. Eles perguntavam a vontade de Deus. E depois falavam ao povo. Falavam diante do rei. Falavam diante das pessoas. Então, dogma jamais deve ser aceito na palavra de Deus. Jamais deve ser aceito. A palavra de Deus é que deve ser aceita. Por mais que pareça bonito e convincente, aquilo não pode ser aceito na palavra de Deus. Dogma é dogma, palavra de Deus é palavra de Deus. Vamos pegar dogma, encostar ao lixo e pegar a palavra de Deus, crer naquilo na sua plenitude. Crer na sua completa plenitude. É isto que devemos fazer. Muito obrigada. E se a dogma for de acordo com a palavra de Deus, ainda assim não podemos crer nela? A dogma jamais vai ir contra, de acordo com a palavra de Deus. O pensamento do homem não é de Deus. Sim. É bem diferente. O pensamento de Deus é algo que está acima de todos os pensamentos. O pensamento de Deus é supremo. O pensamento de Deus é maravilhoso. É convincente. Já a dogma, por mais bonita que pareça, se não vem de Deus, deixa aquilo. É conforme o pecado. O diabo embeleza o pecado e apresenta aos filhos de Deus. E os distraídos abraçam o pecado. Sim. É isso que acontece até nos dias de hoje. A serpente mostrou a beleza do pecado. A Eva viu a beleza do pecado. A mulher ama a beleza. E é pela beleza que a mulher é enganada. E é pela beleza que a mulher foi enganada pela primeira vez. E é pela beleza que a mulher será sempre enganada. Então, a beleza que a serpente apresentou a Eva, o pecado que a serpente apresentou a Eva era bonito. A Eva abraçou o pecado e o pecado entrou na casa de Adão. Então, nós não devemos aceitar tudo que não vem de Deus. Por aceitar o que não vem de Deus, entrou o pecado. O pecado veio por negarmos a palavra de Deus e aceitarmos a beleza do pecado. Então, não vamos aceitar dogmas
tudo que não vem de Deus e é implementado na igreja ou é implementado perante o povo de Deus é dogma. Meu povo, isto é dogma. Então, esteja atento e preste atenção quando é que é dogma, quando é que é palavra de Deus. Se pedires a revelação a Deus, vais ver que a dogma é dogma, a palavra de Deus é palavra de Deus. É isto. Muito obrigada. Vamos aqui à última pergunta ao irmão Fabião Vemba. É normal que creiamos em dogmas religiosos? Eu posso dizendo que não podemos crer. Porque a dogma já é contrário com a palavra de Deus. Ali já é uma invenção. Como é possível nós crermos numa invenção? O próprio apóstolo Paulo disse que não podemos acrescentar a escritura, né? Não podemos acrescentar nem tirar o que está escrito. E ali, vejamos que o homem ali é uma invenção que ele criou, acrescentou, praticamente não podemos crer. E mesmo se essa dogma for de acordo ou se estiver quase de acordo com a palavra de Deus, ainda assim não devemos aceitar? Praticamente aí não podemos mais dizer quase. Ali praticamente vamos negar no mesmo não pode ser de acordo com a palavra de Deus, não. Porque a palavra de Deus sempre é sim ou não. Não podemos dizer quase ou sim, praticamente vamos recusar nisto. Muito obrigada. Nós já estamos na reta final do nosso programa de hoje. Tivemos aqui com 2 convidados. Eu sempre tenho dois convidados e grandes convidados. Muito obrigada por ter estado do outro lado a acompanhar-nos. Rapidamente, irmão Israel, dê um conselho lá para casa, por favor. Eu quero deixar um conselho muito bonito às pessoas. Quero que as pessoas se ataviem em Deus e se afastem de invenções que não vêm de Deus. A palavra de Deus foi proferida. Por isso, tenha toda a atenção em bascular a palavra de Deus, em verificar a palavra de Deus. Tudo que parece estranho a ti, tens que ler. A Bíblia é o nosso livro. É a Bíblia que mostra a diferença entre dogma e palavra de Deus. Dogma é só invenção humana. Já a palavra de Deus é a palavra proferida por Deus. É por isso que eu deixo uma mensagem a todos. Vamos crer apenas na palavra de Deus e em mais nada. Somente isso. Muito obrigada. Irmão Fabião Vemba, por favor, rapidamente dê um conselho lá para casa. Se dou conselho a vocês que já nos acompanharam, praticamente não se distraem, não ficam distraídos. Nesse último dia, há falsos profetas, há falsos religiosos, há falsos cristãos. Mas prestem bem atenção. Para você ser um bom cristão, tens que acreditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, na totalidade, na sua totalidade. Se tu não creres na totalidade, não serás salvo. É o conselho que eu deixo para ti, você que já acabou de nos acompanhar. Sempre acompanha-nos sempre neste canal. Estamos sempre junto convosco. Até já. Muito obrigada. Finalmente, lamentavelmente, nós chegamos à reta final do nosso programa e é com profunda tristeza que nos despedimos de vocês. Para vocês que nos acompanham no Facebook, WhatsApp, qualquer rede que você esteja a nos acompanhar, esteja bem atento conosco, siga-nos, por favor, porque aqui você só vai aprender coisas boas e tudo relacionado a Cristo. Então, esteja bem ligado conosco e até a próxima terça-feira. E tchau.